texto que eu estou dizendo não são populares. É por aí que a gente vê que os hinos deles são bons. Porque os populares são muito moldados ao que está no mundo. O que acontece lá é transferido para a igreja. E é por isso que inventaram esse negócio gospel, né? Esse lixo gospel que é cantado. E tem muito crente cantando, rapaz. Então tenhamos cuidado com isso. Tenhamos cuidado. Segundo ponto, cheios de poder. Perdão, Estevão era alguém cheio de poder. Eu posso pensar que Estevão era cheio do poder por causa do Espírito Santo, posso. Mas eu posso também pensar que Estevão era cheio de poder porque ele tinha um ânimo e uma disposição para pregar, meus irmãos, que era invejável. E ele não tinha medo de afrontas e de problemas. Tanto é que depois da escolha de Estevão, quando ele pregava, ele foi diácono, não sei por quanto tempo, mas ele pregava. Pense no homem que pregava o evangelho, era Estevão. Pastor, mas você sabe tudo disso como está lá em Atos. Leia lá depois da escolha dos diáconos, tem lá do texto que nós lemos em Atos 6:8. Diz que Estevão pregava e deixava os sacerdotes doido do juízo, porque ele tinha uma sabedoria e uma argumentação que calava qualquer sacerdote. E lógico, os sacerdotes intitulados com esse título religioso não queriam passar batido, porque olhavam para Estevão, que para eles um Zé Ninguém, estava conseguindo vencer eles na argumentação bíblica, naquela argumentação que eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. Estevão vinha e desfazia a mentalidade deles, e eles ficavam furiosos, irmãos, ficaram tão furiosos, mas tão furiosos, que repetiram a mesma coisa que fizeram com Jesus. Inventaram pegaram testemunhas para que fornecessem informações falsas sobre aquele homem, a fim de que ele fosse taxado pelo grande público de alguém que estava mudando os rituais de Moisés, a lei de Deus, e estava criando uma nova ordem ali e trazendo confusão aos judeus. Meus irmãos, fake news não é da agora não, é desde os tempos de Jesus. E inventaram essa moda nada boa para desfazer com a verdade dos fatos. Estevão, um homem íntegro, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, tiveram que calar ele à base da mentira. Mas o bom é que Estevão era cristão verdadeiro e genuíno. Todo mundo perseguindo Estevão, e Estevão lá tranquilo, com a serenidade de um eleito de Deus, não temendo os seus acusadores, não se preocupando com o que fariam contra ele. Tomaram Estevão à força, levaram ele para o Sinédrio, e Estevão lá naquela tranquilidade, pacífico, vendo só os homens lá feitos loucos, arrancando os cabelos e acusando ele do que não tinha feito. E os principais, rapaz, esse camarada fez tudo isso, fez, diziam eles. E aí, cadê o sujeito? Trouxeram Estevão. Quando olharam para Estevão com toda aquela serenidade, olharam para ele, e a Bíblia diz que viram um rosto, como um rosto angelical, um rosto de anjo. Irmãos, eu acho que esses homens tremeram, porque ninguém que se manifesta dessa forma poderia ser acusado de uma coisa falaciosa como aquela, não. E quiseram ouvir Estevão. Fala aí na tua defesa. E aí eu não vou me alongar, mas vou dizer que Estevão fez um belíssimo discurso, uma forte pregação, e ao final mataram Estevão.
porque quiseram calar a verdade. Quiseram calar a verdade porque não aguentaram, mas ele não se calou diante das acusações. Antes, como eu disse, repetiram as mesmas coisas que fizeram com Jesus, fizeram com Estevão. Quando Estevão prestes a morrer, por causa desta vasta e profunda espiritualidade, ele disse ao Senhor em oração que o estava recebendo no céu: Senhor, não lhes impute este pecado, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Tamanho era o amor por aquelas pessoas. Veja uma coisa interessante: para muita gente, aquela pregação de Estevão figuraria hoje como discurso de ódio, mas ali nós vemos um discurso forte, desesperado de Estevão, procurando com todas as forças mostrar que eles estavam errados e que Estevão estava certo. Mas eles não quiseram ver nem se curvar diante do Galileu, que apareceu sem muita formosura, sem qualquer realeza, sem qualquer reputação entre a sociedade, morreu com malfeitores. Eles não quiseram se equiparar àquele, e mal sabendo eles que estavam perdendo a grande oportunidade de salvação. Mas Estevão, quando orou pedindo clemência e misericórdia pela vida deles, ele demonstrou que o seu discurso era de amor e não de ódio. Ainda que queiram rejeitar o que muitos crentes fazem hoje, quando denunciam pecados de adultério, de lesbianismo, entre pessoas sodomitas, entre bebarrões, entre aqueles que estão aí nos festejos carnavalescos, porque não sei se você sabe, carnaval é o festival da carne, é quando a carne dá vazão aos seus desejos e paixões. É por isso que a prostituição rola solta, e o governo sabe disso. Sabe o que é que faz? Distribui preservativo, ou seja, estimula as práticas que são pecaminosas. Pelo menos anos anteriores se fazia isso, não sei se esse ano faz, mas é uma prática que deveria ser resguardada, porque o sexo diante de Deus é algo extremamente íntimo e sagrado. Bem-aventurado o leito sem mácula, não é assim que diz a palavra? Enfim, Estevão, meus irmãos, tinha poder porque ele era persuasivo. Ele tinha autoridade na sua fala e fazia sinais e prodígios. Aqui eu finalizo só com uma colocação, dizendo o seguinte: quando a Bíblia diz que Estevão fazia sinais e prodígios, esses mesmos sinais e prodígios, os termos sinais e prodígios, são os mesmos sinais e prodígios que são usados para os apóstolos em Atos 2,43, em Atos 4, 29 e 30, dizendo que as mesmas coisas que os apóstolos fizeram, Estevão também fez, dando uma comprovação bíblica e uma interpretação simples, mostrando as vidas paralelas aqui entre os apóstolos e um crente comum, de que o que Deus operava em um, operava também em outro, porque ali o que importava era a manifestação do poder e da glória de Deus. Por isso, irmãos, se Estevão fazia sinais e prodígios, assim como os apóstolos fizeram, eu não sei se o melhor título para Atos dos Apóstolos seria Atos da Igreja de Cristo, não sei, poderia ser, porque a igreja é participante, a igreja via e fazia, a igreja participava, era testemunha ocular e testemunha da prática também. Quem ousava, via e realizava. Filipe tinha filhas que profetizavam. Filipe, um diácono que também era evangelista, foi transladado de um ponto para outro, ou seja, ele estava de um lado numa cidade e de repente foi jogado lá na outra, pela providência de Deus, foi transferido instantaneamente. Como explicar isso senão pelos sinais prodigiosos de Deus, irmãos? E Deus quer fazer e continuar a fazer. É claro que essa não é a regra.
A regra é a salvação dos pecadores. Mas se por alguma razão Deus perceber que há a possibilidade de realização de sinais para chamar a atenção do povo, para ouvirem a mensagem, Ele vai fazer. E o que eu digo para você é uma coisa: santifique-se e esteja preparado para Deus operar em sua vida. Vamos ficar de pé nessa tarde. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, Senhor de toda a glória, nós nos dedicamos a Ti mais uma vez em oração e em súplica, Te pedindo, ó Senhor Deus, que Tu nos ajude na nossa pouca força, que Tu nos ampare para cumprir, Senhor Deus, os Teus propósitos. Alimenta os nossos corações para querermos ver os Teus feitos ainda nos tempos presentes. Seja vermos vidas sendo batizadas no Espírito Santo, manifestando os Teus dons espirituais, criando sede para vermos cegos enxergar, paralíticos andarem e até, quem sabe, mortos ressuscitarem. Meu Deus, opera, ó Senhor Deus, na vida da Tua igreja. Age, Senhor Deus, com poder e grande glória, para que mostremos que esta agência do céu ainda funciona aqui na terra, para que o mundo veja e tema o Teu nome, não a Tua igreja, mas reconheça que só Tu és Senhor, para que um dia, quando todo olho verá e todo joelho se dobrará, não tenha mais desculpa diante do Senhor. Operai em nós para a Tua glória e Tua honra, eis o nosso pedido e a nossa oração. Amém e amém. Comissão, tem algum aviso? Nada? Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Os irmãos estão despedidos nesse momento para fazerem o que sentirem de Deus fazer.